dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, mancebos e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí. E saíram e feriram na cidade. Capítulo 10. Digo capítulo 9 aí do verso 11. E eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Capítulo 10, apenas o verso 1 e 2. Depois eu olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como que uma pedra de safira, como que o aspecto da semelhança de um trono, e falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Amém. Eu estava, irmãos, orando, pensando nesta reunião, e esta palavra brotou no meu coração, nesta visão tão extraordinária, ou nestas visões tão extraordinárias que Deus deu para o seu servo, o profeta Ezequiel. O homem que teve muitas visões, mas aqui duas relacionadas com o nosso tema, que eu queria dar uma ênfase muito grande. Na visão que Deus lhe dera, ele viu que 6 homens vinham andando em direção à cidade de Jerusalém. E quando ele prestou atenção na visão que Deus lhe dava, ele percebeu que aqueles 6 homens que caminhavam, havia um que estava na frente. E aquele que estava na frente era diferente de todos. Ele estava vestido de linho fino e tinha um tinteiro de escrivão preso na sua cinta. E quando esse homem vestido de linho fino aparece no cenário da visão em primeiro plano, uma voz lá de cima disse para ele aqui embaixo: passa pelo meio da cidade e carimba nas testas com um sinal aqueles que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio da cidade. E diz a Bíblia, irmãos, que na visão o homem vestido de linho fino saiu, começando por um lugar, por outro, até percorrer toda a cidade. Ele chegava onde estava um grupo de pessoas, carimbava uma, quem sabe pulava 2, carimbava a terceira, quem sabe pulava 3, carimbava a quarta, quem sabe pulava uma e carimbava a segunda, ia carimbando, 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 carimbando. E diz a Bíblia que quando ele percorreu a cidade e não ficou mais nenhum lugar onde tivesse pessoas que ele não percorresse, ele chegou diante daquele que lhe havia dado a missão e diz: eu fiz como tu me mandaste. E ele sai do cenário da visão, e diz a Bíblia que aqueles que vinham atrás dele, 5, cada um com armas destruidoras na sua mão. O primeiro veio com uma arma terrível e acabou com um grupo de pessoas que não tinham sinal nas suas testas. Dali a pouco sai ele do cenário da visão, vem o segundo com uma arma destruidora na sua mão, acaba com outro grupo, e assim o terceiro, e assim o quarto, e assim o quinto. E quando o quinto passou, irmão, só sobrou um grupo de pessoas, aquelas que tinham sinal nas suas testas. Esta foi a visão inicial que Deus deu ao profeta, que continuou no capítulo 10, e disse: depois o Senhor me mostrou mais uma outra coisa. Sai do cenário, meus amados irmãos, aqueles 5 com armas destruidoras na sua mão. Ele viu novamente o homem vestido de linho fino,
chegando junto a um carro que estava cheio de brasas, cheio de fogo, e a mesma voz que havia falado com ele para passar e carimbar diz: agora entra no carro e passa com o carro no meio da cidade e espalhe a brasa sobre a cidade. Glórias a Deus. Então eu queria dizer nesta noite que este homem vestido de linho fino, ele está aqui nesta noite. Glórias a Deus. E ele não é outro senão a pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E entre tantas coisas que ele quer fazer aqui nesta noite, duas infalivelmente ele quer fazer. Sabe o que ele quer fazer aqui nesta noite? Primeiro, ele quer carimbar. Segundo, ele quer deixar brasas espalhadas sobre este lugar. Glórias a Deus. Ele quer carimbar. Ele surge no cenário da visão. Meus amados irmãos, como é maravilhoso pensar que aquele que tem comunhão com Deus, aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, como aquele que morreu pelos seus pecados, como aquele que ressuscitou para a sua justificação, tem um sinal, o sinal de Deus na sua vida. Glórias ao Senhor. O povo de Deus, irmãos, é um povo separado. Quando o povo de Israel estava na terra do Egito, diz a Bíblia que ocorreram diversas pragas, em número de 10, lá na terra do Egito. Mas acontece que lá no Egito, em determinada região, na terra de Gozém, lá estavam os israelitas. E diz a Bíblia que a praga chegava sobre todo o Egito, mas onde estava Israel não chegava praga alguma. Era água em sangue aqui, mas lá não tinha água em sangue. Era a praga da saraiva aqui, mas não chegava a saraiva lá. Era a praga do piolho aqui, mas não chegava a piolho lá. Era a praga das trevas aqui, mas lá tinha luz. Era a praga da peste dos animais aqui, mas lá não tinha nada. E por quê? Deus dizia: eu vou pôr separação entre aquele que é meu povo daquele que não é o meu povo. O povo de Deus tem um sinal, é o sinal do sangue de Jesus na nossa vida. O povo de Deus tem um sinal. Lá, meus irmãos, em Jericó havia uma mulher, Raabe a meretriz, cuja casa estava no topo do muro da cidade de Jericó. Os muros daquela época eram altos, 5, 8, 10, 12 metros, dependendo da topografia do terreno. Eram muros de 3, 4, 5 metros de largura, e a casa de Raabe estava em determinada parte do muro. Acontece que 2 homens foram enviados por Josué para espiar aquela terra. Então logo a presença daqueles homens foi notada pelas autoridades que estavam ali como espias. Diz a Bíblia, irmãos, que os soldados de Jericó saíram ao encalço deles, e eles correram e entraram na casa de uma mulher, a Raabe. E a Raabe, quando percebeu que eles estavam sendo perseguidos, pegou-os e os escondeu no telhado da sua casa junto às canas de linho, de modo que quando os soldados que estavam ao encalço deles chegaram, ela os despistou dizendo: não, na verdade até já passaram por aqui, mas já foram o seu caminho, indicando-lhes determinada direção. E os soldados, despistados pela mulher, seguiram a direção indicada. E quando isso ocorre, ela vai lá no telhado onde os havia escondido, tirou-os de lá e disse-lhes: o coração do nosso povo nessa cidade está temendo. Nós estamos tremendo porque nós temos ouvido falar o que é que o vosso Deus tem feito no meio de vós. Nós temos ouvido falar como o vosso Deus abriu o mar vermelho para que a pé enxuto vocês passassem. Nós temos ouvido falar como no deserto Deus tem mandado maná, como tem mandado água, como Deus tem dado vitória a Og, rei de Bazã, contra Sion, rei dos amorreus. E nós sabemos que vocês estão vindo para esse lugar e vocês vão destruir isso daqui também. Mas olha, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família, poupa a nossa vida. E os soldados, meus amados, digam mais, os espias, irmãos, com esta palavra desta mulher raciocinaram: essa mulher salvou a nossa vida, nos livrou dos soldados. Mulher, nós vamos fazer um concerto contigo. Está vendo esse cordão vermelho aqui? Está vendo esse cordão de escarlate? Fica com esse cordão, pendura na janela da tua casa. E há de ser que quando nós chegarmos aqui, tudo poderá ser destruído. Mas se tu estiveres na casa, com a tua família dentro da casa, e o cordão estiver pendurado na janela, não vai acontecer coisa nenhuma, nem para ti, nem para os que estiverem do lado de dentro. Passou um tempo, irmãos, lá veio Israel e rodeou, meus irmãos, a cidade de Jericó. Um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo dia, uma volta. Segunda volta. Terceira volta. Quarta, quinta, sexta, sétima. Quando deram a sétima volta, gritaram o nome do Senhor. E diz a Bíblia, os muros vieram abaixo. E foi, irmãos, aquele movimento de Deus. E no meio, irmãos, da queda do muro, gente morrendo e poeira levantada e gente gritando, havia uma casa que estava de pé. Uma parte do muro não caiu, é onde estava a casa de Raabe, e havia um cordão vermelho de escarlate cintilando pela janela.
a nossa vida. Meus amados irmãos, o sangue de Jesus comunica tantas coisas importantes para a nossa vida. O sangue de Jesus, irmãos, como ponto de partida, aproxima o homem de Deus. E por que aproxima? Porque o homem está longe de Deus. E por que está longe de Deus? Porque quando Adão pecou lá no paraíso, Deus o expulsou, colocou para fora e colocou um querubim com uma espada inflamada, para que o homem não regressasse e achasse o caminho que dava acesso à árvore da vida, pois haveria de viver eternamente no pecado. E desde que o homem foi expulso, irmãos, ele se distanciou de Deus, afastou-se do seu Criador. E a Bíblia diz assim, São Paulo falando aos Efésios: nós que antes andávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegamos perto pelo sangue de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro que Jacó, irmãos, cansado da jornada de um dia após se a repousar, colocando uma pedra por sua cabeça, ele teve um sonho que foi uma revelação, em cujo sonho ele viu uma escada ligando a terra com os céus, e degrau após degrau na sua continuidade, o topo tocava lá nos céus. Ele viu que anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada, e quando ele olhou para cima, ele viu de lá o Senhor, que dizia de lá para ele aqui embaixo: Jacó, esta terra que tu estás deitado, eu te daria a ti e a tua semente. E a Bíblia diz que ele acordou e disse: quão terrível é este lugar! Esse daqui não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Aleluia! Irmãos, uma escada ligava a terra com os céus, uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo, que estando aqui na terra, disse para Natanael: olha, Natanael, de agora em diante tu verás os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Irmãos, Jesus veio ligar os céus com a terra. Eu leio na Bíblia, irmãos, um dia quando Moisés fez uma oração ousada, profunda. E qual foi a oração dele? Senhor, eu quero te ver. Moisés, homem nenhum vê a minha face e vive, mas eu vou te mostrar a minha glória, mas é pelas costas. Aí nesta rocha, nessa penha onde você está, um pouco mais à sua frente, nessa mesma rocha, ela tem uma fenda, ela tem uma abertura, e você fica de um lado na expectativa que eu passarei do outro, e tu verás a minha glória pelas costas. Qual não foi a alegria, o gozo do coração de Moisés, quando na expectativa de um lado da rocha, do outro, ele pôde ver a glória de Deus pelas costas. Aquela rocha é uma figura de Jesus, que quando estava pendurado na cruz, o soldado chegou com a lança, lancetou seu lado e saiu sangue e água, mas pela fenda, pela abertura do sofrimento de Cristo, hoje nós temos a Deus, temos comunhão com Deus, sentimos a presença de Deus, a glória de Deus na nossa vida. O sangue de Jesus aproxima, mas o sangue de Jesus, quando aproxima de Deus, justifica para com Deus. Se você não entende a linguagem que se chama justificação, eu vou dizer que quando a pessoa se entrega a Jesus, lá em cima, no céu, tem duas qualidades de livro. Tem um chamado livro da vida, e tem outros que a Bíblia chama livros. Onde está registrado, lá tem uma página, lá tem uma ficha da minha vida, desde o momento que eu vim à luz. A sua, a nossa, a de todos. Nada passa despercebido. Mas quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, a sua ficha que anteriormente estava preenchida com pecados, com iniquidades, tudo registrado lá em cima, quando a pessoa aceita Jesus aqui na terra, naquele livro lá, acontece três coisas. A primeira coisa, Deus passa um X, Deus passa um risco, Ele risca. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, Ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças e cravou na cruz. E isso Ele fez quando morreu pelos nossos pecados. Quando agonizante na cruz, Ele dizia: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento Deus fazia desabar sobre o seu Filho o peso do teu pecado. Ele levou no seu corpo os nossos pecados, para que hoje, mortos para o pecado, possamos viver para a justiça. Glórias ao Senhor. Segunda coisa, Deus apaga. Diz a Bíblia assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E aqui na terra, quando a gente tem alguma coisa que está escrita, que queremos nos ver livre dela, se está escrito a lápis, é só passar borracha. Se estiver escrito a tinta, é só passar produto químico. Mas no céu não funciona nem borracha nem produto químico. No céu só funciona o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Terceira coisa, Deus pega aquela página, arranca e joga para trás de si, dizendo: lançarei para trás das minhas costas todos os vossos pecados e das vossas transgressões. Eu jamais me lembrarei. Glórias a Deus.
Justificação pelo sangue de Jesus, sendo justificados pelo seu sangue. Terceira bênção, o sangue de Jesus nos santifica. Aquele que está em comunhão com Deus, quando Deus olha dos céus à terra, Deus não vê como eu sou, como você é. Deus me vê, te vê através do sangue, e através do sangue de Jesus, Deus me vê perfeito, te vê perfeito, nos vê perfeito, nos vê idôneo, nos vê santificado, porque Deus olha para nós através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Glórias a Deus. Mas o sangue de Jesus, meus amados irmãos, nos dá paz. Paz com Deus e paz de Deus. Para ter paz de Deus, precisa ter paz com Deus. E por que paz com Deus? Porque o homem é inimigo de Deus pelas suas obras más, e aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas por Jesus Cristo, que é o mediador, quando aceitamos Jesus, nós passamos a ter paz com Deus, e tendo paz com Deus, passamos a ter paz de Deus. Aquela paz que disse Jesus: deixe-vos a minha paz eu vou lá dou, e não a dou como o mundo a dá. É essa paz que está tomando conta dos nossos corações aqui nessa noite. Glórias a Deus. Mas o sangue de Jesus, meus amados irmãos, nos livra da ira. Não somente a ira presente, mas a ira futura. Ira presente, a Bíblia diz que quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu, você, nós estávamos debaixo dessa ira, porque a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, como os outros também são. Mas quando aceitamos Jesus, a ira que estava sobre mim, sobre você, Deus desabou sobre o seu Filho Jesus Cristo, de modo que agora não há ira nem para mim, nem para você, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas a ira futura, no período chamado de grande tribulação, tempo de angústia para Jacó, a hora da provação que há de vir sobre todos os habitantes da terra para os tentar. Irmãos, daquela época terrível, quando a ira de Deus será derramada na terra. Mas quando a ira de Deus for derramada na terra naquele período, há um povo que não estará aqui. Esse povo é a igreja do Senhor, porque antes que a ira de Deus caia do céu até a terra, os céus primeiro se abrirão, e a voz de Deus ecoará lá de cima dizendo: vai, povo meu, entra nos teus aposentos até que passe a ira. Glórias a Deus. E o aposento da igreja não é aqui na terra. Aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos forasteiros. O nosso aposento está lá em cima. Lá está a nossa cidade, lá está o nosso Deus, lá está o nosso Salvador, lá está o nosso tesouro. Glórias ao nome de Jesus. Mas o sangue de Jesus, irmãos, nos dá vitória. Oh, glória a Deus. É por isso que o crente está sempre dando glórias a Deus e aleluia, porque, irmãos, a vitória pelo sangue de Jesus é uma realidade na sua vida. Glórias ao Senhor. Eu estou me lembrando que nos dias de Samuel, irmãos, o povo de Deus fez um concerto de servir somente a Deus. Acabaram com Baalins, acabaram com os Astarotes, aqueles deuses das nações pagãs que não temiam a Jeová. E o povo que fizeram um concerto de servir somente ao Senhor, diz a Bíblia, estavam alegres. Mas os filisteus se levantaram, irmãos, e vieram atacar o povo de Deus. E quando o povo de Deus percebeu que vinha a ser atacado, correram para Samuel, que era o homem que Deus tinha na época, o líder, e disse: Samuel, ora ao Senhor, Samuel, para que o Senhor nos livre das mãos dos filisteus. E a Bíblia diz que Samuel pegou um cordeiro de mama, colocou em cima do altar, ateou fogo conforme se fazia com a vítima naquela época. E diz a Bíblia que quando aquela vítima começou a ser queimada, aquela fumaça começou a subir, aquilo formou uma nuvem muito grande, debaixo de cuja nuvem estava o povo de Israel. Acima daquela nuvem, outras nuvens começaram a se formar, a se enegrecer, e dali a pouco um violento temporal caía sobre a terra. Mas não era somente água, não, era grandes pedras que caíam do céu. Mas aquelas pedras só caíram onde estavam os inimigos. Mas Israel estava debaixo de uma outra nuvem, consequência de um holocausto, de uma vítima que estava sobre o altar. A vítima Jesus foi sobre o altar, e debaixo da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja agora está abrigada. Louvado é o nome do Senhor. O homem vestido de linho fino estava ali para carimbar. E nesta noite, você que veio aqui não é crente, eu queria te dizer que Ele está aqui para carimbar a sua vida, para salvar você, perdoar você, dar paz para você, dar alegria para você, gozo para você e transformar você, porque o Evangelho é poder de Deus, é transformação de Deus, é paz de Deus, é gozo de Deus na vida.
Mas quando esse homem vestido de linho fino sai do cenário, lá está 5 com armas destruidoras nas suas mãos. E é exatamente, meus amados irmãos, o que vai acontecer dentro em breve. Hoje Jesus, como homem vestido de linho fino, ele tem tomado a dianteira para salvar os homens, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas chegará o momento em que Jesus deixará sua missão de estar carimbando. Ele sairá do cenário não mais para salvar. Hoje ele é salvador, mas um dia ele será juiz. E eu queria dizer que a hora que Jesus sair do cenário como mediador, como libertador, como transformador, como perdoador, como aquele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, chegará o momento em que o homem que estiver aqui na terra, quando a igreja for arrebatado, queira ele ou não queira, aceite ou não aceite, seja pobre, seja rico, seja sábio, seja ignorante, ele terá que passar, queira ou não queira, pela mão desses 5 homens com armas destruidoras nas suas mãos. Isto fala daquela época difícil que virá sobre a terra. Alguém acha que nós estamos em situação difícil, mas tudo isso que acontece no mundo é apenas o princípio das dores. E se tudo isso que acontece já é o princípio, o que não dirá a plenitude das dores? Mas, meus amados irmãos, quando a igreja for arrebatada, a ira de Deus será derramada na face da terra. Meus amados irmãos, mas graças a Deus que Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos se salvem. Ele quer te libertar nesta noite. Ele ama você. Ele quer dar vitória para você. Ele quer perdoar completamente a sua vida. Por isso o sangue de Jesus tem poder para te libertar. Não importa a vida que você tenha vivido, não importa quem você seja, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, porque o sangue de Jesus vai te purificar de todo o teu pecado. Sim, o homem vestido de linho fino estava ali numa missão dupla: carimbar, que significa salvação, que significa a justificação, santificação, ser livre da ira, ter paz, ter alegria, ter vitória. Mas ele estava ali, junto a um carro que foi acionado para passar no meio da cidade, para espalhar brasas sobre a cidade. E eu queria dizer que essa cidade está aqui nesta noite, glórias a Deus. Aqui está muitas casas reunidas, eu sou uma, você é outra, nós somos casas, templo, habitação do Senhor. E aonde está muitas casas forma uma cidade. E é exatamente nessa cidade reunida aqui, nessa parte da nave do nosso templo, na galeria, lá embaixo, na garagem, e até lá na cozinha, e até lá do lado de fora, aqui está a cidade do Senhor. E a informação que eu quero dar nesta noite é que Jesus, o homem vestido de linho fino, ele quer passar aqui com o seu carro de fogo. E sabe o que ele vai fazer? Ele quer jogar brasa para que a igreja seja todo salvo e cheio do poder do Espírito Santo. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, como é maravilhoso quando esse poder do Espírito Santo, essa brasa que cai do carro de Deus, desce sobre a nossa vida. Olha, irmãos, o fogo traz tantas consequências benéficas para a nossa vida. E eu queria nesta noite falar algumas das características desse fogo, dar uma ênfase maior nessa segunda parte da mensagem. O fogo, irmãos, traz resultados extraordinários. A primeira coisa que o fogo faz é que com fogo nós podemos preparar a comida. Irmãos, sem fogo não se faz a comida, mas quando nós temos fogo, nós acendemos o fogo e preparamos a nossa comida. É por isso que diz lá no livro de Provérbios: o preguiçoso não assa a sua caça. Sabe por que não assa a caça? Porque não tem fogo. Ora, não tendo fogo, não adianta ele ter caça, porque não tem fogo. Irmão, para assar a caça precisa ter fogo. Irmãos, de Oxalá nós tenhamos esse fogo para estar saboreando constantemente esse maná glorioso, esse pão quente que desce dos céus. Glórias a Deus. Mas o fogo, irmãos, tem outra característica. O fogo serve para fundir os materiais. Irmãos, às vezes está lá um pedaço de ferro de uma época, outro pedaço de ferro lá de outra época, de um lugar, de outro lugar, e quando é levado no fogo, irmãos, que maravilha, e começa a esquentar, e começa a derreter aqui, e vai, irmãos, começa a se fundir. Dali a pouco, irmãos, não se sabe qual mais é o ferro que veio daquele lugar, ou daquele material, ou daquele equipamento, ou daquele objeto, porque agora se fundiu tudo. E é o que está acontecendo aqui nesta noite. Nós estamos sentindo o fogo de Deus aqui, e eu tenho certeza que o fogo de Deus está
está fundindo todo mundo aqui. Glórias ao nome de Jesus. Olha, irmãos, na igreja de Jerusalém começou com quase 120. Na primeira pregação, quase 3.000. Então, quase 3.120. Na segunda pregação, 5.000. Então, quase 8.120. E quando era quase 8.120, a Bíblia diz assim: e era um só o coração e a alma dos que criam. Todos ficaram fundidos num só. Glórias a Deus. E eu creio que é o que está acontecendo aqui. Quando o fogo de Deus está na igreja, irmão, nós nos unimos. E é maravilhosa a união, pois a Bíblia diz: é como óleo que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba, desce a barba de Arão, porque ali ordena o Senhor e a bênção para a vida. E eu creio que nesta noite o fogo de Deus está unindo muitas vidas. Até creio mesmo que se você tiver alguma coisa contra alguém, nesta noite o fogo de Deus que está aqui vai acabar te fundindo, e você vai sentir o gozo do poder e desse fogo de Deus arder na sua vida. Aleluia, aleluia. Você está sentindo esse fogo aqui nesta noite? O fogo do Espírito Santo? Eu tenho certeza que ao seu lado, irmã, tem uma irmã que está sentindo esse fogo também. Eu tenho certeza que atrás de você tem outro que está sentindo esse fogo também. E sabe uma coisa? Se você resolver dar um abraço nesse irmão, nessa irmã aí, vai acabar fundindo tudo. Glória a Deus, e vai ficar aquele grupo de irmãos, porque estão fundidos pelo poder desse fogo glorioso. Porque o fogo funde, desaparece cultura, desaparece a cor, desaparece tudo, e a igreja é um corpo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Mas o fogo, irmãos, derrete. Fogo serve para derreter gelo, mas serve para derreter cera também. E quem sabe tem alguém aqui nesta noite que está numa geleira terrível, e você chegou nesse culto aqui, não pode dar nenhum glória a Deus, nem um aleluia. Você está de pé ou sentado aí, não importa a posição do seu corpo, você não abriu a boca para dar nenhum glória a Deus, nem um aleluia. Parece que só tem gelo aí. Mas meu irmão, nesta noite tem um carro com fogo aqui, e Deus quer mandar um abraço aí para acabar com essa geleira espiritual. Gelo é o fogo que derrete a cera também. E quem sabe nesta noite é um grupo tão grande aqui, que o coração está tão amolecido pela presença de Deus, e você está se derretendo todo aí na presença do Senhor. E como é glorioso, irmão, se derreter na presença de Deus. Como é glorioso sentir o fogo de Deus, como nesta noite estamos sentindo, e o coração começa a derreter, vai derretendo, vai derretendo. Nós sentimos que nós não somos nada, mas Ele é tudo que nós não podemos. Mas Ele pode, nós não temos capacidade, mas Ele tem capacidade, porque o fogo derrete os corações. Glórias a Deus. Mas o fogo, irmãos, quando essas brasas caem na vida, existe purificação. Irmãos, muitas vezes o ferro está enferrujado, está com uma crosta, está oxidado, mas quando é levado no fogo, irmãos, o fogo começa a esquentar, vai esquentando, dali a pouco começa a desprender, irmãos, ferrugem, oxidação para cá, oxidação para lá, irmão, sai toda a ferrugem, e o ferro acaba ficando limpo daquela ferrugem. Ó, fogo maravilhoso, é o fogo do poder de Deus quando vem na igreja. Quem sabe há pessoas que nessa noite estão aqui enferrujados, faz muito tempo que você não dá glória a Deus, faz muito tempo que você não dá aleluia. Quem sabe você não está fazendo nada para Jesus. Nós estamos na época da década da colheita, e agora estamos no trabalho dos ceifeiros em chama. Mas eu tenho uma informação para você: se a brasa do carro de Deus cair sobre a sua vida nesta noite, vai acabar com essa ferrugem, e você vai trabalhar para Jesus Cristo nosso Senhor. O fogo serve para purificar. Ainda hoje o fogo é utilizado para eliminar micróbios de aparelhos cirúrgicos antes da sua utilização. E como é maravilhoso quando esse fogo de Deus desce na vida, acaba com todos os micróbios. Às vezes há micróbios espirituais, é o eu, é a vaidade, é caprichos, é presunções, é vaidades, é mágoas. Mas quando esse fogo cai, irmão, vai eliminando tudo, vai eliminando tudo, vai eliminando tudo. Oh, Rabachuriandalaia, glórias a Deus, aleluia. Mas o fogo, irmãos, não somente purifica, ele queima. Olha, irmão, não adianta pegar uma telha cru e colocar em cima que não funciona. Não adianta pegar um tijolo cru e colocar na parede que não funciona. Mas quando aquela telha crua, aquele tijolo cru ou qualquer outro material de cerâmica é levado no forno, lá no fogo,
irmãos, ele começa, irmãos, a ficar com uma consistência tão grande. Pode colocar aí na parede, pode colocar aí no telhado, vai aguentar muitos e muitos anos, porque passou pelo fogo. Ó fogo glorioso, esta brasa do altar do Senhor, quando desce na vida, irmão, o crente deixa de ser um crente cru para ser um crente, irmão, que tem estabilidade na vida espiritual. Um crente que pode dizer, como diz São Paulo: eu sei quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito, as suas lamparinas acesas. E como maravilhoso o crente, irmãos, que está com esse fogo ardendo na sua vida, a sua esperança está robustecida. Ele está fazendo já a última oração da Bíblia: ora bem, Senhor Jesus, pode vir, o meu coração já está preparado, o meu coração já está preparado. Mas esse fogo que ilumina, irmão, fala da salvação, a iluminação espiritual. Jesus falou de uma mulher que perdeu, irmãos, uma dracma, e ela procura, não acha, e procura, não acha, não achava a dracma. É claro que ela não ia achar, estava tudo escuro, mas quando acendeu a luz, achou a dracma. Oh, glórias a Deus! Mas esse fogo que ilumina, irmãos, fala de entendimento espiritual. O salmista diz: na tua luz nós veremos a luz. Aonde que nós vemos a luz? Na luz do Senhor. Se nós pegarmos o negativo de um filme e olharmos no escuro, irmãos, um filme de fotografia, ele está escuro, nada dá para distinguir. Mas quando nós colocamos, irmãos, na luz, nós vemos tudo que está no negativo daquele filme. Na tua luz nós veremos a luz. E como maravilhoso, quando a luz de Deus está fortemente brilhando na nossa vida, nós começamos a enxergar a maravilha da palavra de Deus, começamos a entender melhor a vontade do Senhor, porque quando a luz brilha, o entendimento fica também iluminado. Oh, clarabasturiandaraia. Mas o fogo serve para aquecer, irmão. Aquece. Vivemos uma época de amor frio. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E se esfria é porque saiu de onde tem fogo. Mas graças a Deus que há um grupo aqui nessa noite que eu creio que o amor está bem quente, porque o fogo de Deus está ardendo na sua vida. Glória a Jesus. Irmãos, o poder de Deus, estas brasas aquecem o nosso coração. Mas o fogo, irmãos, provoca energia. As turbinas, irmãos, aí estão também os automóveis, através da energia do fogo. Nós nos lembramos daquelas locomotivas antigas que eram acionadas, meus amados irmãos, a fogo. Colocava-se água na caldeira, ateava-se o fogo aceso, e esquentando a água, esquentando. Irmãos, e se não tiver uma saída, explode. Mas antes de explodir, irmãos, quando chegava a 100 graus, a água começava a ferver, e ela queria uma válvula de escape. A válvula era acionada e movimentava o pistão, irmãos, começava a movimentar pelo sistema de alavanca a roda, e a roda a locomotiva, e a locomotiva começava a puxar os vagões. E por que isso? Porque o fogo estava aceso. O fogo aceso na igreja aciona a igreja, empurra a igreja, movimenta a igreja não fica parada. Glórias a Deus. Irmãos, quando a brasa do altar de Deus cai na vida do crente, ele não fica parado, não. Sabe, irmãos, que eu gosto de ler na Bíblia a diferença de um crente batizado com o Espírito Santo e um crente não batizado. Lembra, irmãos? Vamos lembrar de Pedro. Pedro, meus amados irmãos, antes de receber o poder de Deus, está lá se esquentando no fogo. Só que aquele fogo não era fogo de poder, era fogo da rodinha lá, das conversas daquele pessoal que não temia a Deus. E Pedro se esquentava junto à fogueira porque fazia frio na noite que Jesus fora preso. E uma criada chegou e disse: escuta, você é um deles lá, não é? Eu não. Você é um deles. Eu não, juro, nem sei quem é esse homem. E negou Jesus 3 vezes, e o galo cantou. Sim, esse Pedro fracassou. Agora esse Pedro estava no dia de Pentecostes. O poder de Deus caiu na vida dele. E diz a Bíblia, irmãos, que quando chegou aquele pessoal, atraído pelo barulho que havia na igreja, e Pedro olhou para eles, e certamente Pedro raciocinou: esse pessoal está pensando que nós estamos aqui embriagados. E aquele Pedro medroso abriu a boca e disse: olha que varões
meus irmãos, esses homens aqui não estão embriagados com vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Isso aqui foi dito pelo profeta Joel, e fez uma pregação tão curta, que no final dela, milhares de pessoas estavam entregando sua vida para Jesus. Antes de receber o batismo com o Espírito Santo, os discípulos estavam trancados, com medo dos judeus, portas trancadas. Quando o poder veio na igreja, diz a Bíblia, e eles foram na praça pregar. Antes de receber o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles estavam assentados. Quando veio o poder, diz a Bíblia, e eles se puseram de pé e começaram a falar. Oh, glórias a Deus! Irmãos, o fogo movimenta, o fogo movimenta, o fogo movimenta, o fogo movimenta. Ora, Bachuriandalaia. Mas, meus irmãos, o fogo se alastra. Coloca-se fogo no mato, irmãos, é até difícil para apagar depois. De vez em quando o jornal noticia que em determinada reserva florestal a dificuldade está sendo grande para deter o fogo que vem. E o fogo, irmão, vem se alastrando, vem se alastrando. Oh, glória a Deus, quando a igreja, quando o crente está tomado pelas brasas do altar de Deus, a igreja vai se alastrando. Ela atinge o vizinho aqui, atinge a vila lá, e pega aquela outra vila ali, e vai naquela cidade, e começa em Jerusalém, e vai na Judéia, e vai na Samaria, e vai até os confins da terra. Ela vai se alastrando, ela vai pregando. Mas, meus amados irmãos, fogo atrai atenção. Eu passava uma noite em São Paulo alguns anos atrás. Era um culto ar livre que nós realizávamos bem naquela praça do Patriarca. E irrompeu-se num incêndio muito grande um prédio logo ali da esquina. Irmãos, como apareceu gente! Era gente de tudo quanto era lá, todo mundo de longe para ver o fogo. O fogo atrai, irmãos. Oh, quando a igreja e o crente está com o fogo de Deus, começa a atrair. E vem o vizinho. Lembra lá no Pentecostes? Começaram a falar em línguas no cenário. Irmão, veio gente de lá e veio outro. Vamos ver o que está acontecendo lá. O que está acontecendo lá? Era o fogo que estava aceso. Era o fogo que está aceso. Irmãos, quando o fogo está aceso na igreja, a igreja atrai as pessoas. Mas o fogo, irmãos, a brasa quando cai na vida do crente, esse fogo, irmãos, espanta insetos, espanta animal, espanta répteis. Oh, irmãos, quando o fogo começa a pegar em determinado lugar, irmão, e sai escorpião para lá, e sai aranha para lá, e sai cobra para lá. Se for na floresta, o leão corre para lá, o urso corre para lá. Sabe por quê? É o fogo, é o fogo, é o fogo, glórias a Deus. É esse fogo, irmãos, que vai fazer com que serpentes e escorpiões vão se andando. O leão sai da frente, o urso sai do caminho. Sabe por quê? A igreja que está cheia do Espírito Santo, ela tem uma promessa de Jesus dizendo: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Finalmente, outra característica do fogo, diz o livro de Provérbios: o fogo nunca diz basta, não quero mais. Fogo sempre quer mais. Se ele está aceso, por uma lei ele queima. Se por outro ele queima. Se por outro, enquanto for, ele diz: eu quero mais, quero mais, quero mais. Fogo nunca diz basta, ele quer mais. Irmãos, quando o fogo de Deus está ardendo na vida, o que diz: eu quero mais, Jesus, mais da sua glória, Jesus, mais poder, mais humildade, mais santificação, mais purificação. Eu quero mais, eu quero mais. Quantos aqui nessa noite querem mais? Oh, aleluia. Mas ontem foi uma vez, hoje Jesus tem mais. E amanhã ele tem mais. E depois da manhã ele tem mais. E o mês que vem tem mais. E o ano que vem tem mais. E se ele demorar e nós estivermos vivos, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. E nós vamos subir na glória e lá vai ter mais. Oh, Rabachuriandalaia. Glórias a Deus. Você está sentindo o poder desse fogo aqui nesta noite? O homem vestido de linho fino está aqui. Ele quer fazer duas coisas. Ele quer salvar
e Ele quer distribuir brasa para você. Ou você vai sair daqui com uma brasa ardendo dentro do teu coração, falando em línguas estranhas, falando de mistérios com Deus, e você vai sentir o gozo, a unção, a glória desse poder do Espírito Santo na vida, que só quem foi batizado sabe qual é a maravilha desta unção, o maravilhoso revestimento que se recebe na vida. Jesus está aqui nesta noite, glórias a Deus. Ele anda aqui nesta noite. Ele passa aqui vendo quem é que não tem sinal. Ele passa aqui nesta noite vendo quem é que já teve o sinal e já não tem mais. Mas Ele passa aqui dizendo: meu filho, minhas filhas, eu quero derramar poder, eu quero derramar brasa, eu quero te batizar, eu quero te ungir, eu quero dar dons espirituais, eu quero equipar a minha igreja com as armas dos céus. E é o que Ele quer fazer aqui nesta noite. Glória a Deus. Abra o seu coração na presença de Deus agora. Você está sentindo um personagem andar aqui no nosso meio nesta noite? Você está sentindo um personagem andar aqui no nosso meio? É o homem vestido de linho fino, aleluia. O que Ele quer fazer? Eu já sou salvo. Então Ele quer te dar uma brasa. Mas eu já tenho brasa. Ele quer dar mais. Glórias ao nome de Jesus. Então Ele quer te salvar nesta noite. Ele quer duas coisas aqui. Ele quer salvar, Ele quer batizar. Ele quer salvar, Ele quer renovar. Ele quer salvar, Ele quer dar dons. Ele quer salvar, Ele quer dar cânticos espirituais. Ele quer dar brasa para a igreja, para que a igreja, equipada com esse poder, ela marche vitoriosa, levando de vencida todas as hostes infernais. Aleluia. Alabashuriandalaia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, alabashuriandalaia, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glorifique ao Senhor, irmão, glorifique ao Senhor. Eu creio que nesta noite Jesus já batizou muitos irmãos com o Espírito Santo. Eu creio que nesta noite muitos aqui já foram renovados, glórias a Deus. Porque a presença de Deus nesta noite é tão real, é tão poderosa, que o coração, irmão, se pudesse até gritava, porque é maravilhoso sentir a presença do Senhor. Mas Ele está aqui para fazer a obra em você. Você que não foi batizado, irmão, você que não foi batizado, irmã, Deus está aqui para visitar você. Jesus está aqui no meio. Ele anda aqui na reunião. Ele está aí onde você está. Ele quer te visitar. Ele quer te batizar. Glórias ao nome de Jesus. Oh, Rabashuriandalaia. Aleluia. 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 Nós estamos na presença do nosso Deus, irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, alabaxudaia. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Você está sentindo Ele aí? Aleluia. Comece a adorar a Deus por alguns minutos onde você está. Eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa aí onde você está agora. Aleluia, 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 aleluia. Urrabashuriandalai, Urrabakandalabashuriandalai.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Comece a abrir o coração, irmão. Glorifique a Deus, porque Ele vai batizar ainda alguns mais com o Espírito Santo. Continua na presença de Deus, porque Ele vai te visitar aí. Você que está aí na nossa garagem, aí no estacionamento, aí também Jesus batiza. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Pastor da igreja, fique de pé por um momento. Adore a Deus onde você está. Adore, abra o coração, irmãos. Abra o máximo que você puder. Aleluia, 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 aleluia. Ele está aqui. Ainda tem muita brasa. Há muita brasa que Deus quer mandar. Há muito fogo que Deus quer mandar. Ele quer levantar uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! e palete rouba ali também chama liboba e palacho da la radiobas. Aleluia! Oh, glória a Jesus!
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Aleluia, solte o Espírito, irmão, vai soltando, aleluia, aleluia. Ele tem uma obra maravilhosa para fazer com você nesta noite. Solte, glorifique a Deus, louve a Deus, glorifique o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder. Manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Oh, aleluia, 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 aleluia. Estamos na presença do nosso Deus. Está orando em espírito. Jesus tem duas coisas que nesta noite Ele quer que cada um participe. Ele quer salvar, Ele quer derramar brasas da sua presença. E eu gostaria de perguntar agora, aonde que está aquele senhor, aquela senhora, aquele moço, aquela moça que não é crente e neste momento gostaria de receber a oração da igreja, recebendo Jesus como seu Salvador? Eu vou pedir ajuda dos irmãos agora. Aonde quer que você esteja, nós gostaríamos que você viesse até aqui à frente. Onde está aqui nesta noite um moço, uma moça, pessoas que não são crentes, que querem receber a oração da igreja em seu favor, recebendo esse sinal de Deus na sua vida? Nós vamos orar por você agora, nesse momento. Onde está? Venha aqui à frente em nome de Jesus. Irmãos, nos ajude agora. Essa pessoa que está acanhada, indeciso, indecisa, essa pessoa não crente que está ao teu lado, nos ajude, trazendo-a até aqui à frente, para que nós oremos por ele, oremos por ela, apresentando eles diante do nosso Deus. Venha, aqui está chegando, glórias a Deus, uma jovem. Irmãos, nos ajude agora. Irmãos que estão lá na galeria, irmãos que estão mais lá no fundo, ou seja, na entrada do nosso templo, ajude, trazendo as pessoas. E os irmãos, facilite no corredor o acesso dessas pessoas. Venha como você estiver, venha com o teu problema, venha com a tua luta, venha com a tua dificuldade. Deus te ajudará. Ele quer te carimbar, Ele quer assinalar a sua vida como uma pessoa salva, como um filho de Deus, como uma pessoa que vai morar na eternidade, naquela glória que Ele, quando morreu na cruz, com seu sangue, Ele preparou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Venha como você estiver, venha com o teu problema, venha com a tua luta, venha com a tua dificuldade.
Continue orando na santa presença do nosso Deus. Venha. Aleluia. Aqui está chegando mais vidas. Glórias a Deus. Nos ajude, irmão. Nos ajude, por favor. Ore e ajude. Ore e trabalhe. Ore e convide. Ore e fale. Ore e traga. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha. Em nome de Jesus. Ele quer te salvar. Ele vai te carimbar. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai te dar a verdadeira paz. Ele vai te dar a verdadeira alegria. Ele vai te dar o verdadeiro gozo. Ele vai te dar o verdadeiro perdão. Ele transformará a sua vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Venha, venha. Onde estão mais vidas que não são crentes? Um moço, uma moça. Você, meu Senhor. Você, minha senhora. Chegue aqui à frente agora. Venha, venha, venha. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ali estão chegando mais vidas. Glória a Deus. Nos ajude, irmão. Se porventura, lá do lado de fora do nosso templo, houver alguém, ajude, irmão. Traga. Glórias ao nome do Senhor. Nós queremos orar já, apresentando almas diante do nosso Deus. Glórias a Deus. Facilite o acesso das pessoas que querem receber a oração, recebendo Jesus como aquele que morreu pelos seus pecados, como aquele que ressuscitou para a sua justificação. Aqui temos algumas vidas. Venha, ajude. Glória a Deus. 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 Venha. 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 Aleluia. Glórias a Deus. Quem sabe alguém está aqui. Você já teve um sinal. Você até já teve o carinho de Deus. Mas você não vigiou, você não permaneceu. E hoje você está aqui. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Venha ter de novo o carimbo de Deus na sua vida. Venha receber outra vez aquela alegria. Venha outra vez receber aquela paz. Venha outra vez receber aquele gozo. Volte para Deus. Venha para Ele. Ele te ama. Ele sabe o teu problema. Ele sabe a tua luta. Ele pode. Ele quer te ajudar. Mas Ele espera você agora. É nesse momento. É nessa hora. Oh, da baixúria. Aleluia. 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 Haverá mais alguém que não é crente? Nos ajude aí, meus irmãos. Haverá alguém mais que não é crente que nós queremos orar? Aleluia. Glórias a Deus. Venha. Venha. Aleluia. Nós estaremos orando dentro de a poucos instantes, apresentando estas almas diante do Senhor. Aleluia. 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 Mais alguém que não é crente? Glória. Glória. Deus te convida para uma vida nova. Deus te convida para uma vida de comunhão com Ele. Deus te convida para uma vida salva, com certeza de vida eterna, com convicção do perdão dos teus pecados, com certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Se houver mais alguém, nós vamos orar agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haverá mais alguém? Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. A outras pessoas, nós insistimos, porque queremos orar apresentando o maior número de almas. É uma oportunidade que Deus abre, que eu não sei se abrirá outra. Mais alguém? Nós queremos orar, ali está mais vidas. Glória a Jesus, glória a Jesus. Nós vamos orar agora, irmãos. Não saia do seu lugar. Está vindo mais pessoas lá atrás. Podem caminhar, irmãos. Enquanto as pessoas estão chegando aqui, meu irmão, minha irmã, permaneça no seu lugar. A não ser por motivo de absoluto